Olá, queridos catequizandos. Hoje vamos iniciar o quarto encontro da terceira etapa da Eucaristia. Vamos invocar a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu sou a catequista Andréa Ramos, né? E hoje nós estamos aqui, vamos relembrar um pouco o terceiro encontro, né? Que foi o quê? Ser discípulo na família. E aí, como foi a semana para vocês? Vocês realizaram isso na sua família? Responderam às atividades? Tiraram dúvidas com a catequistas? Com a sua catequista? Se puder, comente alguma coisa de como foi o seu terceiro encontro. Hoje, no quarto encontro, vai ser diferente. Era discípulo em família. Agora vai ser o discípulos vive a fé em comunidade, né? O grande ideal de Jesus Cristo era qual? Era nos apresentarmos e sermos uns irmãos do outros. Sermos irmãos. Era o que ele mais queria era que nós fôssemos irmãos de comunidade, irmã eclesiástico de igreja, irmão de cidade, de todas as formas, né? O desejo de construir uma fraternidade entre as pessoas, os povos, as nações, raças, religiões, tudo isso. Não podemos fazer sermos discípulos individual, sozinhos. Nós temos que viver esse momento em comunidade, em comunhão com o irmão, né? E vocês lembram que no outro encontro a gente falou sobre isso, como evangelizar na família. Agora vamos trabalhar esse lado na comunidade, tá? Então, eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo de 1 ao 11. De 1 ao 11. Unidade da Igreja. Por isso é que eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês se comportem segundo a dignidade da vocação para a qual foram chamados. Com toda humildade e bondade, com paciência, suportando uns aos outros no amor, e procurando manter a unidade do Espírito pelo laço da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também uma só é a esperança na vocação com que vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus, Pai de todos, que está acima de todos, que age por meio de todos e em todos. Cada um de nós recebe a graça segundo a medida do dom de Cristo. Levou presos os prisioneiros. Levou por isso cada um de nós
recebeu a graça segundo a medida do dom de Cristo, né? Por isso se diz, subindo às alturas, levou presos o prisioneiro e concedeu os dons aos homens. O que quer dizer subiu? Senão, se ele antes tinham descido aos lugares mais baixos da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de planificar todas as coisas. E foi ele quem para alguns concedeu serem apóstolos, outros serem profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, né? Essa palavra é a carta de São Paulo, né, aos Efésios. Então, depois da contemplação de Paulo, né, que foi ele que escreveu essa carta, ele admirava, a contemplação dele admirada, depois da contemplação admirada de Jesus Cristo, de seu Filho Jesus, em favor dos homens, né? Então Jesus, ele veio ao mundo em favor dos homens para tirar os nossos pecados, né? Então Paulo, ele exorta isso. O que é exortar? Ele alerta, ele aconselha. O Paulo, ele tinha autoridade para tudo isso, mas não era só porque ele era um discípulo. Ele tinha autoridade porque ele era prisioneiro de quê? Ele era prisioneiro das exigências no processo de cristão. Ele tinha uma vocação cristã. Então, ele tinha que seguir com os ensinamentos de Jesus. Então, ele conseguiu, ele fazia esse evangelho, seguia as palavras de Deus, né? Ele nos convida, o Paulo, ele nos convida nessa carta aos Efésios, uma resposta total de nossas vocações, né? Na nossa vocação cristã, tendo em vista o quê? A nossa humildade, a nossa mansidão, ter paciência um com o outro, ter paciência com a comunidade, ter paciência com quem você vai passar a palavra de Deus. Não podemos ser sem paciência para isso. Temos que conquistar, mostrar a vocação de cada um. Temos que ouvir o nosso chamado, né, como se diz. A paciência, aceitar a caminhada com Jesus, né, unificar tudo aquilo que o Espírito Santo ele desenvolve em nós. Um chamado que cada um de nós tem para seguir a palavra de Deus. Então, esse apóstolo, ele insistia no tema uno e não filosófica. O que é uno? Uno é a igreja, é o corpo místico da igreja. Né? É a igreja, são os padres, é o Papa, é o Bispo, né? É o batismo, é o Senhor Jesus, é o Deus único, é o Espírito Santo, certo? Ele é a fonte de amor que atua em todos nós e em todo meio de nós, né? E uno é o que eu falei agora, e una é o quê? Ele fala sobre o quê? A esperança que vamos cumprir, que vamos conseguir. É a luz, é a nossa fé nessa caminhada de seguirmos sem medo. Aos poucos a gente vai conseguindo conquistar, unindo a comunidade para o que Paulo quer e que seguimos a Jesus. Então, nessa releitura, você reflete e partilha a palavra de Deus, como a gente resumir agora o que ele queria dizer nessa carta de Paulo aos Efésios, né? Então, vocês têm um compromisso, né, de responder algumas perguntas que eu vou fazer agora, mas que a catequista também pode fazer outra pergunta. Ou, através dela, vocês podem debater, tirar as dúvidas que vocês tenham. O que essa palavra de Deus não diz? O que ela diz para você? Essa palavra de Deus que eu digo,
no Evangelho lido hoje? Que lição nos oferece? Né? Que convite nos faz? Através de quê? Devemos ficar apenas individual e estudar a palavra e ficar entre nós só para mim, o meu conhecimento? Será que eu posso participar mais ativamente da comunidade, dos movimentos realizados na igreja, das ações da igreja na nossa comunidade? Como que a gente pode fazer? Como está a nossa participação na comunidade? Como a nossa família está participando na comunidade? Tudo isso tem que ser avaliado por nós, né? Então, em silêncio, cada um de vocês faça uma oração a Deus e depois escreva o que vocês acham. Eu queria que vocês leiam o Salmo da Bíblia, Salmo 133. Ele é muito bonito, certo? E vocês vão ler, vão meditar um pouco sobre esse Salmo, entender e escrever algumas coisas que vocês vejam que vai ser interessante na vida de vocês. Um momento. Salmo 33. Cento e 33. Salmo 133, a bênção noturna. Vejam, bendigam ao Javé, servo todos de Javé. Vocês que permanecem na casa de Javé durante as noites. Elevem as mãos em direção ao lugar santo e bendigam o Javé, que é Deus. Javé é a bênção deste Sião, ele que fez o céu e a terra. Foi ele que fez o céu e a terra. Então elevem, rezem, meditem, orem e espalhem essas orações de vocês pela comunidade, pelo mundo, pela família. Né? Então, cada um de vocês leiam esse salmo e meditem essa oração e coloquem no papel o que realmente vocês entenderam nessa oração, nesse salmo, tá bom? Compromisso, participar de momentos diferentes da vida da comunidade. Ver como os pais em que podemos se envolver mais e contribuir no crescimento da comunidade. O que vocês podem avaliar que os pais de vocês possam mais contribuir mais na comunidade? Apenas frequentando a igreja? Ajudando apenas aos familiares? Ou dando apoio às pessoas que estão precisando de verdade? Né? Um apoio emocional, a compra de um bem que ele está precisando, a medicação. Vejam isso. Compreendendo a missa. A missa é um centro da vida cristã. A festa da comunidade é o sinal da unidade dos batizados, que vivem a mesma fé e se alimentam do mesmo pão. Os batizados são o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça do corpo. São Paulo diz aos cristãos: agora não mais judeus nem grego, nem escravos nem livre, nem homem nem mulher, pois todos sois vós um só Cristo Jesus, onde todos nós somos irmãos em espírito. Então vamos nos unir e trabalhar com nossos irmãos, com a nossa comunidade. Eu quero agradecer a vocês essa paciência, mas vamos amar mais
e dedicar à catequese. Eu sei que não está sendo fácil, mas vamos responder às tarefas. São poucos. A catequese presencial é 1 hora. A catequese online é 20 minutos, onde a catequista ela explora algumas perguntas, onde vocês podem, no final da tarde, sentar no quarto de vocês, ouvir e responder. Essa participação é muito importante para vocês, é importante para o catequista, no desenvolvimento de vocês, de um encontro para outro, de uma catequese para outra, entendeu? Então vocês precisam passar dessa fase. Então eu quero agradecer a cada um de vocês por essa participação e estamos unidos mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.